Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui para comentar, explicar, trazer teorias, minúcias que eu pude separar sobre o encerramento da nova temporada, a terceira temporada de Shingeki. O encerramento não saiu no primeiro episódio, mas veio no segundo e, gente, eu posso comentar que veio fazendo uma boa transição entre abertura e encerramento. Cada um tem um sentido, mas juntos eles trazem um macro entendimento que os produtores, os diretores não fazem à toa, e Sayama não dá dica ali solta, significa muita coisa. Diferente do encerramento da temporada passada, eu acho que ele não necessariamente, pode ser que sim, mas não necessariamente, explicitamente, traz muitos spoilers em relação ao que a gente tá vendo hoje no mangá. Mas em relação ao anime, tá cheio. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou trazer aqui uma explicação bem visual, eu não vou aparecer, eu vou falando, mostrando, falando de cenas e letra também, porque a letra é muito importante, muitas vezes mais importante do que a cena em si. A cena muda o significado de acordo com o que tá sendo dito, e eu vou falando primeiro no vídeo sem spoiler. No final, eu vou fazer algumas conclusões, né, algumas constatações mais profundas que aí vão trazer spoilers da história, mas eu aviso. Então fica tranquilo, vai assistindo o vídeo bem tranquilamente, lembrando vocês que de qualquer forma saiu um cover muito legal instrumental no canal do André Fenrir, que vai estar no card aqui em cima também, da abertura atual de Shingeki, de todas as outras, vale muito a pena. Já saiu o cover novo também ontem de Death Note, lá tem One Punch, tem Jojo, tem Berserk, tem Yu Yu, tem tudo o que vocês quiserem. Entra lá, dá uma força, se inscreve, pede a abertura que você quiser. E se vocês quiserem encerramento também, sabe, de Shingeki, eu não consegui convencer ele, então vai lá, pede pra gente tentar convencer, beleza? Vamos lá pra análise e vamos conversar aqui nos comentários depois. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o nome desse encerramento significa Requiem do Amanhecer, ou seja, Requiem, Missa dos Mortos, a canção do amanhecer. Nós vemos um campo florido que vai dando ali imagem e espaço às muralhas, com os titãs em volta delas, e a muralha é apenas uma das representações que a gente tem nesse encerramento da divisão entre mundos, das separações entre ideologias, entre realidades. Enquanto a música nessa hora pergunta por que a terra e o céu se separaram. A ave branca é uma simbologia muito comum em Shingeki. Nesse caso você vê que ela tá ali pairando sobre a cidade dentro das muralhas e indo para o além, indo para o horizonte, o pôr do sol, o desconhecido, claramente traz a ideia de liberdade. Há uma pequena história ao lado de uma cerca, é bom dizer, olhando esta ave branca que está voando para sua liberdade, enquanto ela tá ali, do outro lado, presa. E enquanto a música fala o como este mundo é tão bonito, mas tão cruel. Cruel porque tem titãs, cruel porque eles estão presos, cruel para a história, isso tudo e mais. O reflexo dos pés da história na água dão imagem a uma pedra que cai nesta água e abre ondas, uma metáfora muito comum em várias obras, que basicamente sempre significa que pequenas ações provocam grandes consequências, consequências em cadeia, e a música fala que aqueles que jogaram pedras e aqueles que foram atingidos por elas, entre eles há uma barreira que dificilmente vai ser quebrada, dificilmente vai ser vencida. E justamente quem cai nessa água e é sugada para um ali abismo negro, para um lugar bem ruim, com certeza, é a pequena história, que ao mesmo tempo em que ela é tragada, lá fora, ao céu que ela tanto contemplava e duas pessoas além da cerca que a prende. E as pessoas ali mostram o quanto em toda essa trajetória ela ainda era observada, ainda era de alguma forma controlada. E se a gente está falando de barreiras que não podem ser quebradas entre aqueles que fizeram mal e aqueles que foram muito machucados, a gente pode fazer essa ligação com a própria história do passado, da história, e também com o mundo de Shingeki, não apenas os titãs, mas, por exemplo, que você já sabe no anime, entre aqueles que provocaram tudo que aconteceu recentemente em Shingeki, como Reiner, Bertolt, Annie e mais um pouco que eu vou falar na parte com spoilers também ao fim do vídeo. Mas a música diz: se as posições mudarem, aí a justiça revelaria suas garras, ou seja, a justiça viria à tona, ela agiria. A gente vê o contorno de uma história num lugar escuro e terrível sozinha, e em seguida vemos dois outros contornos, e você conhece essas pessoas, eu vou dizer quem são, não vou dizer o que elas estavam fazendo, o que essa cena representa, mas na mesma hora em que falamos de justiça, temos em uma floresta e aparentemente caminhando em direção a ela, Grisha, Yeager, pai do Eren, e um Eren pequenininho. História no presente, assustada ou chocada com alguma coisa, ela olha e de repente quem ela vê? Ymir que transiciona rapidamente da sua infância criança sem nome para a suposta deusa e depois para Ymir da tropa de exploração, que em cores quentes dessa vez
chama História sorrindo, estende a sua mão. É muito importante porque as cores não mudam à toa nessa abertura. Sempre que estamos falando de liberdade, de esperança, as cores ficam mais quentes, e também não é à toa que quando História pequena não consegue alcançar a mão de Ymir, ela aparece nessas cores frias e cai de novo no abismo sozinha. Enquanto a própria música pergunta também se estará o seu grito também preso dentro de uma gaiola. O grito é justamente a reação. Neste caso, História ainda não conseguiu se libertar, ainda não achou a saída para ela. E uma referência ao nosso querido Sasageyo, 12 mãos oferecendo então o seu coração. Eles ofereceram o coração de costas para o crepúsculo, de costas para o desconhecido, de costas para esse horizonte, de costas para esse mundo que eles ainda não conhecem. Não consegui reconhecer todos, mas eu diria que as 12 mãos representam os 12 da tropa de exploração que a gente mais conviveu ali da antiga turma de cadetes, que seriam Eren, Mikasa, Armin, Jean, Sasha, Connie, História, Marco, Ymir, Reiner, Bertolt e Annie também. Eu acho o que você acha. Mas você pode se perguntar, por que a associação incluiria Reiner, Bertolt e Annie se eles foram ruins para a tropa de exploração, se eles fizeram o que fizeram dentro das muralhas? Mas você sabe quais são os objetivos deles? E claramente também dando tudo de si? Pensa de uma forma um pouco maior. A tropa, a humanidade, todos estão o tempo todo fazendo o que eles acham que é certo, oferecendo tudo de si pelo que eles esperam que seja a esperança para o futuro deles. Mas, de novo, quando falamos de entregar o coração, de dar tudo de si, de esperança, temos as cores quentes. E quando a música pergunta onde está o paraíso, a gente vê os pés da História que corre sobre flores, que trazem muita simbologia dentro de Shingeki, eu ainda preciso entender muito melhor, mas elas estão frequentemente associadas à morte. Tanto é que antes de termos o Requiem, nós temos uma gota de sangue dessa vez que provoca as ondas, que provoca as consequências, e quem tenta correr para essa liberdade é a pequena História, e a música fala de um Requiem, aquela flor sem nome que se espalhou por toda a noite. Eu diria justamente que é o Requiem, as mortes, as várias perdas que acontecem nessas buscas, nessas batalhas, em tudo que vai envolver de forma muito maior também, que a gente comenta já já, o universo de Shingeki. Poderíamos falar de uma pessoa específica? Poderíamos. Poderíamos associar a alguém que aparece nessa abertura? Poderíamos, mas também podemos falar de muito mais que isso. Por favor, descanse em paz, é o desejo da música, enquanto a gente vê também esta mulher que apareceu na abertura dessa temporada, junto da História, com este mesmo visual, e repara de novo que ela tá ali em um ambiente solar, ela também representa alguma esperança para a História, também sorri para ela, é quem a História novamente está buscando, embora neste encerramento ela não consiga alcançar. Mas no presente, a História contempla de novo a cerca, ela continua contemplando este horizonte. Será que essa liberdade está cada vez mais perto? Sim, essa abertura traz uma grande metáfora sobre a própria História. Dependendo de quando você assistir, você já saberá tudo o que ela viveu, mas o encerramento já deixa claro o quanto ela está desde criança buscando se livrar das amarras, ser quem ela quer ser, parar de ser observada, ela que foi a filha bastarda escondida do verdadeiro rei das muralhas, que de repente é necessitada para algo que ela sequer sabe o que é, a vida inteira levada a fazer o que ela não queria. Quando ela vai se livrar disso? E este mundo que é tão dividido entre aqueles que se machucam e são feridos, e como entre eles há uma barreira, há uma divisão, há algo talvez invisível, mas que provoca tantas consequências, tantas mortes, coisas que não são facilmente esquecidas, que não são facilmente superadas. Agora, vou falar um pouquinho mais de alguns detalhes com spoilers, então se você não quer ouvir mais que isso, deixe o seu comentário, fala o que você achou e pausa ou fecha o vídeo. Então, se você leu o mangá, possivelmente você teve a mesma impressão que eu quando a música começou a falar sobre papéis do agressor e do agredido, daqueles que têm uma divisão entre eles, que, pra mim, claramente faz uma referência aos Eldianos, não só os das muralhas, como aqueles fora também, que viveram tanto tempo agora nos últimos anos, sofrendo por causa de Marley. Marley, que sob suas justificativas, sob um passado histórico teoricamente deles também de sofrimento por causa dos Eldianos que se transformam em titãs, teria feito muito mal aos Eldianos e continua fazendo, mas
recentemente, esses papéis estão se invertendo, como nós estamos vendo claramente no mangá. Agora, Eldianos têm mais força. Pelo menos até agora, eles conseguiram mais poderes. E não é à toa que a fala justamente dos papéis que se revertem, da justiça que se revela, apareça exatamente no momento que Eren Yeager ganha do seu pai os poderes de titãs, a coordenada. A partir daí, foi o gatilho, foi o ponto que fez a virada de tudo. Até por isso mesmo que é comum muitas pessoas acharem que hoje Eldianos agem também como vilões, ou, sob alguma análise, podem ser vistos assim. Entre Stora e seu pai, Stora e seu passado, entre Eren e Reiner, entre Eldianos e Malenianos, Eldianos e o resto do mundo, há muitas barreiras simbólicas muito mais fortes do que a cerca da história, muito mais fortes do que as próprias muralhas, que fazem uma divisão ali que vai ser muito difícil de ser quebrada. Não é simples você, de repente, reestruturar o mundo sob uma paz, sob uma harmonia, depois de tanto sofrimento causado de um para o outro. Exatamente, também podemos dizer que depois desse novo ataque dos Eldianos, o contrário também tá valendo. Último comentário extra para finalizar este vídeo, que poderia se prolongar por bastante tempo, é que desde que eu li o mangá, e mais ainda agora depois desse encerramento, eu sempre fiz uma associação entre a cerca da história, que a Frida ficou muito nervosa para dizer que ela não poderia transpor aquilo ali, passar aquilo ali. Para mim, era uma pequena alusão às próprias muralhas. A Frida, afetada pela coordenada, afetada pelo desejo do primeiro rei, tinha tanto ímpeto e raiva para dizer que a menina não poderia passar daquelas cercas, como para dizer também que a humanidade dentro das muralhas não poderia transpor as próprias muralhas. E Requiem, para mim, seria para todas as mortes, assim como também para Grisha, para Ymir, para Frida e para todas que poderiam vir daí para frente por causa deste universo tão dividido e com tanta tristeza, apesar de tão belo, de Shingeki no Kyojin. Então, gente, eu fiquei muito tempo para poder fazer este vídeo. Eu fui assistir, fiz anotações, peguei a letra, fiz anotações em cima da letra e a letra com a cena. Isso tudo foi o que eu consegui concluir hoje. Eu tenho a impressão de que quanto mais eu for assistindo o encerramento, assim como aconteceu também com a abertura, mais significados, mais detalhes, mais mensagens eu consigo pegar. Quem sabe até mais teorias. Por isso, deixo aqui aberto, falem aqui embaixo o que vocês pensam. Assistindo esse encerramento, como leitores do mangá ou não, o que ele te passou, quais teorias ou mensagens ou explicações vieram na sua cabeça, no seu coração. Eu acho que de qualquer maneira, com certeza tem uma mensagem explícita e clara sobre a história, mas eu acho que através dela, como eu falei, também traz uma mensagem macro sobre este universo, sobre o que a gente fala de Shingeki. Especialmente a letra, claramente, em vários momentos, tá falando não apenas dela. Tá falando ali de antagonismos e de tudo que a gente tem na história maior de Shingeki no Kyojin. Por isso, por favor, me ajudem a entender mais, coloquem suas teorias, digam o que vocês acharam da minha análise também e vamos discutir sobre o futuro de Shingeki em todos os próximos vídeos. Se inscreve aí se você ainda não se inscreveu, é sério, gente, vai lá, se inscreve, não custa nada. Você vai receber vídeos bem legais sobre Shingeki e outros animes também. Curte aí se você gostou, essa análise deu bastante trabalho, mas foi feita com muito carinho. E a gente se vê então em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!